Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do seu confuso horário. Estamos iniciando mais um podcast, mais um dia feliz. Esse é o episódio 04. Eu sou o Flávio Van Basten, estou na presença do fera da mesa aqui, nosso escudeiro de contenção, Leandro Pontes. Estamos também com uma convidada, isso mesmo, uma convidada. Temos uma dama, a primeira convidada do programa, tá? Ela é advogada, doutora Cristiane Caetano. Uma salva de palmas para ela. Pessoal, muito agradecida pelo convite. Estou lisonjeada. Meu nome é Cristiane da Rocha Caetano Oliveira, porque eu fui obrigada a introduzir o patronímico do meu cônjuge, mais conhecida como Cristiane Caetano. Eu sou advogada. Advogo com o coração, né? Vendo o ser humano que está ali, que muitas vezes é visto como só um pedaço de papel, né? Ou vários pedaços de papel, e agora eletronicamente, como um processo eletrônico. E é isso. Tá feliz? Mais um dia feliz para você hoje? Sempre feliz, todos os dias são felizes. Não tem como não ser. É um prazer tê-la conosco aqui. A primeira convidada do programa, do podcast. Não, eu tô até emocionada com isso, né? Me falaram que só homem, vamos lá. A gente promete se comportar aqui sem muitas... O vocabulário vai ficar adequado. Não, tudo bem, eu também prometo me comportar. Eu tô orando desde ontem para que Deus me abençoe, que eu me comporte. Tá dando certo? Tá dando certo? A fé tá boa? Vamos ver, né? Não, vai dar certo. Leandro, tá feliz, temos, né? como vocês podem perceber, estamos sentindo a falta aqui do nosso CEO, Rafael Salles. Leandrão? Felizmente, nosso querido amigo Rafael Salles teve que fazer uns exames aí, né? Exames importantes para a saúde. Dizem que foi exame de próstata, né? Mas isso deixou ele meio convalidado. Não tá bem. Então eu falei pra ele, descansa, vai na paz, que vai dar tudo certo. Eu ouvi dizer que ele ficou constrangido com a minha presença aqui. Você intimidou. E ele é um intimidador, né? Ele é um demolidor de histórias. Será? Entendi. Será que ele ficou constrangido? Que saberemos falou, depois, que saberemos. você Não, ficou um pouquinho mais próximo daqui. Do microfone, puxar mais pra cá. Entendi. O que você falou pra ele, de mim, que fez o rapaz ficar constrangido? Pro Rafael. Não, eu falei pra ele que iria uma pessoa muito importante aqui da área criminal, Meu Deus. que abrange outros ramos do direito. Ele ficou tão emocionado com isso, ele começou a catar os processos dele, ele poderia tirar dúvidas, aí no meio do caminho ele não pôde vir. Teve, infelizmente, Doutora esse problema. Cristiane Caetano, fala um pouco sobre você, casada, filhos, profissão, por quê? Então, eu sou, né, como eu falei, advogada, sou casada há 21 anos. Salva de palmas. Cadê a... Não é todo dia que se escuta um longo tempo de casamento assim. 21 Parabéns. anos, estou há 23 também com o meu pretinho básico. Casamento é como caminhar no parque, né? O parque dos dinossauros, né? Você imagina. Por quê? Porque é um caminho de muitas, digamos assim, muitos desafios. Não é pra... Desafios. Meu marido que o diga. E qual o Coitado. segredo para conseguir conciliar trabalho? Porque hoje, pelo menos nos relacionamentos, eu vejo que é difícil isso, né? Ainda mais a gente na área como advogado, então, né? Sair de madrugada para resolver algum caso, ou o cliente ligou. Como consegue trabalhar isso daí no dia a dia? Nesses anos, né? Então, o meu marido ele é um grande parceiro, na verdade, né? Eu costumo dizer, eu falo, rapaz, ainda mais na época do concurso, então eu falo assim, você acredita mais em mim do que eu mesma, sabe? Ele é um cara que me incentiva. Às vezes eu deixo o telefone no mudo, eu esqueço. Ele fala, você não pode deixar seu telefone no mudo, podem ligar para você a qualquer hora. Então, assim, ele Bacana. admira, sabe? Ele respeita, ele curte. E eu acho que é o respeito. Eu falo para as minhas amigas, assim, quando elas casam, né? Eu falo, olha, você está casando, mas não esqueça nunca que o seu marido é o seu amigo antes de qualquer coisa, né? E assim como
o marido, né? Um amigo. E a sua última esposa palavra é de sua quem? É amiga. sua ou dele? Ah, é minha, lógico, né? É um respeito que existe entre a É, gente mas e não. o dele é sim, senhora, né? É. Esses dias eu vi um vídeo e a menina falava assim, o seu marido é o quê? O meu marido é PM, pau mandado. Eu vi isso esses dias não é também. assim, não. É Tá bem- rolando esse... É, tá rolando esse vídeo. E quem manda aqui sou Ah, eu acho que era a esposa até de um político. É, eu acho que é, eu acho que Esqueci é. o nome dele, Pedro Paulo. Eu acho que é ele mesmo. Eu acho que ele tá na exatamente. varanda, né? Ele tá fazendo um churrasco, não Ele é? tá fazendo churrasco na varanda. Meu marido é PM. Aí ele né? olha assim. Ele olha, que eu isso? até mandei pro meu marido, eu falei, você tá vendo? Como a gente tá em Aí, pau sintonia. mandado. E ele é policial, não é isso? É, ele é policial. Meu Ah. marido é policial. Seu marido é policial? É. Mas é PM? É policial militar. É pau mandado, então. É pau mandado. É PM, é PM. Ah, ele é militar? Meu marido é. Ah, então PM tem dois sentidos agora, né? Polícia militar e pau mandado. Os policiais militares devem estar sendo bastante zoados com essa, com eu essa, mandei pra com ele, essa eu baixei, brincadeira, falei, né? manda pros seus amigos. Eu marquei algumas amigas também. Quer dizer, esposas dos amigos, né? Acabam ficando todo mundo amigo. E por que você virou uma advogada? Então, se eu contar pra vocês, olha, quando eu era nova, né? Eu estava no colégio e tal, o meu pai falava assim pra mim, minha filha, você precisa escolher uma profissão do futuro, né? E tal. Já tem muito tempo isso, né? Uma profissão do futuro. Aí Aí meu pai comprou um computador naquela época. Ninguém tinha computador, era difícil ter computador, né? Aqueles computadores que você apertava o botão assim, turbo. Não, e era... Você pegou essa época, né? E era aquele computador, tipo aquelas televisões Monitor, né? com De aquela monitor televisão. verde. Aí meu pai comprou aquilo, aí eu comecei a usar. Eu falei, gente, isso aqui é muito legal, vou fazer informática. Ciências da computação. Que era moda, né? Que era moda, Tinha né? isso, é. Aí fui eu. Primeiro período de ciências da computação. Rapaz. Tinha duas matérias, era mate, de matemática, né? Mate 1 e mate 5. Mate 1 e mate 5. Matava quantas aulas com isso tudo, né? Rapaz, eu matava as provas, porque eu tirei 0 nas mates, todas as mates. Aí o professor de mate 5 veio conversar comigo, né? Professor, gente boa até, né? Minha filha, eu queria saber se é realmente isso que você quer. Eu falei assim, não é isso não, professor. Eu já conversei com meu pai, eu tinha 18 anos. Não, eu já conversei com meu pai e eu vou mudar, eu quero direito. E eu fiquei realmente, assim, um tempo trabalhando aquilo para falar para o meu pai que eu não queria mais fazer a ciências da computação, que eu queria direito, e um medo danado de falar para ele. Quando eu falei para ele, ele falou, minha filha, se é isso que você quer, Vai em eu frente. quero te ver feliz. E, enfim, aí fui, fiz a faculdade, fiz a prova da OAB. Eu acabei a faculdade em 4 anos e meio, né? As matérias mesmo. Fiquei meio período fazendo só estágio supervisionado. E já fiquei estudando para a prova da OAB. Um medo danado. Foi fácil a prova da OAB? Então, naquela época, quer dizer, para mim, para todo mundo naquela época era difícil, né? E assim, cada dia mais tem ficado mais Foi difícil. qual ano, mais ou menos, que você fez? Pô, eu fiz em... Meu Deus. Eu fiz em 2000, final do ano 2000. Ó, Pô, tem um 23 anos que eu tenho, né? Pô. Eu me formei com 23 para 24 anos. E eu morria de medo. Rapaz, eu falei, gente, eu não posso reprovar nisso. E eu fui, obviamente, fazer a prova da OAB em penal, né? Porque assim, tem a primeira fase da prova da OAB, que são todas as matérias, e aí você tem que passar, né? Tem um mínimo de pontos lá para você passar, e depois você vai para a segunda fase. Só que quando você faz sua inscrição, você tem que já dizer qual a matéria que você quer fazer para a segunda fase, né? E eu escolhi penal, que é o grande amor da minha vida, né? Botar aquela plaquinha aqui. E o Brasil acho que tem uma demanda importante nessa área. Bastante, né? Bastante. Aí vou levantar a plaquinha aqui, ó. Penal é melhor do que civil. Não sei se você já viu no Instagram aquele cara do... E interessante que na faculdade mesmo ele já comenta, olha só, vocês não se iludam com direito penal, não. Todo mundo se apaixona. Aí os professores sempre falavam, mas casa com direito civil no final, hein? Então, a vida é assim, ó. O direito civil que vai te trazer esse retorno. Sentiu isso depois na vida profissional também ou não? Então, na verdade, quando eu comecei a trabalhar, realmente, você começa a trabalhar com direito civil, você vai fazendo as coisas mais tranquilas, né? Do direito civil, mas eu sempre muito apaixonada por direito penal. Enfim, e até que eu decidi
estudar para concurso público. E aí você estuda muito. As pessoas que estudam para concurso, elas realmente estudam muito e de uma maneira muito aprofundada. E aí você vai, né, criando segurança, né? E aí vai. E quanto tempo de carreira você já tem, doutora? Então, eu me formei em 2000, né? Então, são 23 anos, né? Eu parei um tempo de advogar. Na verdade, eu me desiludi com o direito, né? Várias coisas engraçadas aconteceram. Mas por que desiludiu com o direito? Conta aí pra gente. Então, Porque eu vejo muita gente que faz direito, né? Aí chega uma hora que ele... Abandona? Que para. Ou então foca só no concurso. Você, pelo que tu estava contando pra gente, parece que foi o contrário, né? Você chegou a ficar no concurso um período ali, depois saiu e se reencontrou, né? Conta aí pra então, gente. vou contar. Foi o seguinte, quando eu comecei a trabalhar com direito desde o segundo período da faculdade, né? Comecei a fazer estágio. E ainda bem, eu sempre fui muito desenrolada, sempre consegui, sabe... Como dizem, né? Eu nasci e fui criada no Morro da Mangueira, né? Então... De frente pro Maracanã. De frente pro Maracanã. Então, assim... O pessoal é safo, né? Que fala, né? Na comunidade, você é safo e tal, enfim. Sempre fui... Consegui desenrolar. Então, desde o segundo período, porque para você estagiar, você tem que ter a carteira da OAB, né? De estagiário e tal, senão os caras não deixam você pegar processo e tal. Mas eu sempre consegui levar tudo, sempre tirei xerox e tal. Desenroladíssima. Desenroladíssima. Enfim, e aí comecei desde o segundo período da faculdade. Quando eu acabei a faculdade, eu continuei trabalhando. Depois eu saí do escritório, fui trabalhar numa empresa e continuei trabalhando depois de formada nessa empresa. E advoguei, fiquei nessa empresa, depois fui para outros escritórios, sempre trabalhando para outras pessoas, né? Eu cheguei a trabalhar também em órgãos públicos, etc., com cargo comissionado, dentro da área do direito. Só que advogar, como diz uma amiga minha, advogar não é para os fracos, né? Você tem que... É complicado, porque... Eu cheguei a falar em determinado momento, antes da gente começar aqui, né? Lamentavelmente, as pessoas não dão tanto valor assim ao advogado. Se as pessoas dessem valor ao advogado como elas dão valor ao médico, as pessoas teriam muito menos problema, né? Então, assim, tudo bem, o médico é um serviço. Uma coisa que eu vejo, as pessoas dão muito valor ao médico, não dão tanto valor ao advogado, e deveriam, porque a tragédia que pode acontecer na sua vida... Né? Se você pega um médico ruim ou se você não se cuida, é a mesma tragédia, ou pior até, que pode acontecer quando você não tem um bom advogado ou você deixa pra lá. É importante, né? Todas as profissões, elas terem o seu valor, né? Cada um faz uma parte importante da sociedade, né? Exatamente. Eu acredito que tenha hoje tem uma visão muito negativa de alguns advogados por conta dessa polarização que fala você, advogado, é para defender bandido, né? Você talvez tenha passado por isso. Você não está ali para defender o ser humano, você está defendendo o bandido. Você deveria ignorar tudo isso. Já aconteceu isso com você ou não? Porque, na minha visão, acaba sendo muito isso. Então, se olha de forma negativa para a profissão de alguns advogados. O advogado é mentiroso, aí criaram-se esses estereótipos, né? Que só prejudicam. Classificaram o advogado como algo que não é do bem, né? Ou com algo que está sempre envolvido em alguma confusão. Só que a gente está aí para resolver o problema, né? E todas as pessoas têm problema, né? E você sempre advogou mais na sua carreira na área criminalista, é isso? Não, então, eu comecei advogando mais na área civil, tá? Na verdade, eu nunca tinha feito crime antes, né? Eu falo de fazer crime, mas Pessoal, fazer crime é uma gíria Ela não é uma criminosa, ela faz crime significa trabalhar com o crime. Não, também não é isso que vocês pensaram. Também não é exatamente isso, né? Enfim, ela não trabalha com crime. Enfim, ai meu Deus do céu. Fica tranquilo. Você não trabalha com crime. Não trabalho com o crime, mas... E ela é bem organizada. Bem organizada, não é um trabalho com crime, é um trabalho bem organizado. Enfim...
eu nunca tinha trabalhado com crime, né? E depois que aí eu comecei a estudar para concurso e sempre eu tinha que batalhar para eu estudar as outras matérias, porque se eu pudesse só estudava direito penal, processo penal e medicina legal, né? Que medicina legal também é sensacional. Imagino. Né? Não, é sensacional, é sim. Eu acho que todo profissional do direito deveria estudar medicina legal, tá? Porque você consegue acabar com uma tese, uma acusação. Você já defendeu, é lógico, seu cliente, você, assim, um réu confesso, e você tem que defender alguém que cometeu crimes, e talvez até crimes, não sei se, no seu caso, hediondos ou crimes pesados. Como você se sente defendendo algum réu confesso, assim? Então, na verdade, nenhum cliente meu é confesso. Meus clientes são todos inocentes, né? Entendi. Meus clientes são inocentes, na verdade, né? Parte do princípio. Eu só trabalho, isso pode ser, isso é tanto na área criminal quanto na área civil, eu só trabalho com aquilo que eu acredito. Eu não consigo, tá, pegar um caso se eu não acreditar nele. Pode ser um caso de família, não importa pra mim. E assim, zero julgamento aqui, tá? Eu só preciso acreditar naquilo que eu vou fazer. Porque senão eu não consigo me doar. Eu não consigo fazer o que eu realmente preciso. É porque eu não consigo ir contra aquilo que eu acredito. Então, eu não vou ser uma profissional excelente, né? E aí, aquela pessoa não merece não ter o melhor de mim. Já se deparou com um cliente que você não poderia advogar para ele por essas circunstâncias? Já, e falei... E declinou? Não vou. E os meus amigos falaram assim, como assim? É dinheiro? Eu falei, não vou. Não quero. Já vários, na verdade. É assim, mesmo? Já vários. E por que eles acabam te abordando? Por conta do teu resultado profissional, acredita que você vai entrar em qualquer circunstância para defendê-lo? Então... Como é que atrai esse cliente daí, capta ele? Então, vamos lá. Eu acho que, assim, uma coisa que eu tenho... Eu sou muito honesta, tá? Se qualquer pessoa chegar para mim e me trouxer um caso simples, tá? E um caso muito complexo, eu vou sempre ser honesta com ela. Eu nunca vou chegar e falar, não, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo, você pode fazer isso e aquilo para conseguir dinheiro dela. Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou simplesmente, olha, isso aqui não tem sentido, esquece isso, né? Isso aqui, eu poderia te cobrar para fazer isso. Mas você vai perder dinheiro à toa, porque eu sei que o resultado vai ser esse. Talvez por essa questão da honestidade, eu não consigo agir diferente. Pode ser que seja isso. E eu tenho bons resultados, por quê? Justamente porque quando eu faço alguma coisa, eu realmente faço porque porque eu acredito naquilo. Eu dou o melhor de mim sempre, né? Eu costumo falar, eu não pego copio e colo, eu vou realmente estudar o seu caso, eu realmente vou fazer da melhor maneira. Você acredita que um advogado criminalista ele tem mais demanda de trabalho no Rio de Janeiro ou em Brasília? Olha, é bem complicado, tá? Mas eu acho que Brasília tá batendo o Rio de Janeiro, pelo menos nisso. Porque o Rio de Janeiro não é para qualquer um, né? Quantos governadores presos? Olha, mas peraí. De segunda a quinta, tá? Brasília. Porque depois, de sexta até domingo... Aí o Rio de Janeiro ganha, né? Porque a galera vem pra cá também. É verdade. Então você tem que ficar no fluxo. No fluxo. E você já teve cliente que respondeu o processo não em liberdade, preso, e que teve que ir para uma audiência com condução? Eu sou de exatas, tá? Eu tô me atrevendo aqui a saber um pouco sobre isso. Sim. E para quem não... Como é que é isso? Porque tem gente que não sabe, né? Como é a condução de alguém que está preso, detido, recluso, né? E precisa ir para uma audiência e você tem que fazer audiência... Então, vamos lá. Na verdade, a gente vai para o fórum, né? E o pessoal que faz o transporte, né? Pega o preso lá no presídio. O agente penal, né? O agente penal, polícia penal. Polícia penal agora. Todo mundo que vai ter audiência naquele dia, eles colocam lá dentro do carro e traz. Não importa a audiência, a hora que é a audiência. Então, o contato com o cliente é lá na audiência. A gente tem o contato com o cliente antes da audiência, para conversar com ele. A gente tem o parlatório, né? Porque eles ficam lá embaixo, ficam num presídio lá no fórum, né? Que tem.
Aí a gente desce, aí não pode levar nada, deixa tudo, só a gente mesmo, aí conversa com o cliente, orienta, diz o que vai acontecer, explica para ele, e a maioria deles tá bem nervoso, né? E lá em cima a gente, quando chamam, a gente entra. E ele vai com o uniforme da Vai com o uniforme. penitenciária? Vai com o uniforme penitenciário. Interessante, tem muita gente que não sabe como é que é esse mundo, né? Apesar do ambiente ser pesado, ser um ambiente difícil, criminal, tem momentos engraçados, inusitados nesse processo? Então, assim... Pode contar. Não exatamente nesses momentos, mas existem algumas coisas engraçadas, né? Tem uma que me marcou muito. Lá vem. Eu tinha saído do escritório, estava indo para casa, eu passei numa farmácia, estava enrolada, passei na farmácia para comprar um negócio e toco o telefone, era a mãe de um cliente que estava preso. Aí falei, não vou poder atender agora, daqui a pouco ela tocou. Falei, meu Deus do céu, mataram o fulano, né? Ela tá me ligando insistentemente, aí eu atendi. Ele estava em liberdade? Não, ele estava preso. Coitado, tá preso até hoje, né? Porque... mas enfim. E aí ela... Doutora, eu falei, o que foi, dona fulana? Então... Ela, olha, doutora, a senhora precisa dar um jeito nisso. Eu falei, mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu tinha orientado, né, para ela como o dia, orientado tudo pro dia que ela podia ir lá, como ela ia fazer a carteirinha, para ela levar as coisas pro filho, né, um cobertor, essas coisas todas, enfim, que é muito frio, né, nesses lugares, enfim. E ela, olha, doutora, a senhora precisa dar um jeito nisso. O fulano está sem telefone celular. Eu... Oi? Por que será, né? E ele está sem celular, eu não consigo falar com ele, eu só consigo falar com ele às vezes. Ele precisa de um telefone celular. Às vezes. Eu falei, dona fulana, então, deixa eu explicar um negócio para a senhora. O fulano está preso. Então, quando a pessoa está presa, é que ela não pode ter contato com ninguém, com nada, não pode ter celular, ela não pode ter nada, assim, tipo, zero contato externo, né? Ela, mas como assim? Porque todo mundo tem... Então, olha só, a senhora esquece isso. Esquece isso, porque se o fulano tiver e der problema, o problema dele, que já é grande, vai ficar maior ainda. E isso foi depois de ele ter... Provavelmente ele usou por um período o telefone, né? Aí parou de pagar a conta. Que absurdo! Ele parou de pagar a conta, aí foi cortado. Aí... Entendeu? Então parou e aí era complicadíssimo, precisava de um novo. Eu falei, mas a senhora não está entendendo. Ele de uma origem humilde, essa família? A desinformação, infelizmente, faz parte. É de uma origem humilde. É complicado, né? E como resolveu? Conseguiu ou não depois uma linha direta? Não, olha só, não sei, porque eu falei assim, a senhora não está entendendo. Eu acho que a senhora tem que esquecer isso daí. Porque eu tive que explicar para ela que quando a pessoa está presa, né, a pessoa não tem contato, né, com o mundo exterior, né? Só que ela recebeu algumas ligações do filho e para ela era assim muito absurdo como as coisas aconteciam. Eu falei assim, dona fulana, a senhora esquece isso. A senhora não arruma problema. Inclusive, a senhora não vai inventar de dar um presente pro seu filho de Natal e levar um celular para ele, porque senão a senhora vai ter que me contratar também, né? Enfim, eu acho que ela entendeu. E o importante é que parou, né? E ela, de repente ele estava ligando, provavelmente era a ligação normal do... Sim, eu acredito provável. Que tenha muito sido provável, isso, muito né? Provável, muito provável. Falei, lá dentro não tem essas coisas, a senhora tá com... A senhora não... Quem falou para a senhora isso tá dando informação equivocada. A senhora não se comprometa, não tente fazer nada diferente do que deve ser feito, por favor. E aí... Ela nunca mais pediu, né? Me perguntou e pediu para eu resolver esse problema. Acho que ela entendeu. Uma dúvida que a gente vê corriqueiramente. Tem muitos casos de Maria da Penha com os homens que você defende, ou você defende mais as mulheres? Qual a tua visão sobre isso? Porque fica Pode ser esclarecedor isso para um monte de gente aqui. Porque fica muito aquele lugar comum. De um lado, os homens falando que as mulheres inventam, e do outro, as mulheres falando... que são muito agredidas. E acaba
cada um defendendo um lado e a gente fica naquela dúvida, né? A gente, claro que preza pela defesa da mulher e tudo, mas fica essa fofoca, né? É verdade. Social, né? Então, vamos lá. Eu... Tem até umas amigas minhas que falam que eu tenho um discurso machista, né? Não gostam muito do meu posicionamento, mas também tudo bem, não Seu tem direito. problema, né? Enfim, e aí, às vezes eu falo assim, gente, essa lei Maria da Penha me irrita. Mas a questão, e até para esclarecer, não é a lei Maria da Penha que me irrita, né? Eu acho que o sistema não está preparado, tá? Para a finalidade realmente concreta, o desejo da lei, tá? Porque o desejo da lei é, assim, de fato, proteger a mulher. Porque, historicamente, fisicamente, a regra é que a mulher seja mais frágil e etc. E ok, tá? Só, por que eu digo que o sistema não está preparado? Os profissionais que atuam com a violência doméstica, eles têm que ter o olhar adequado para aquela situação. Por quê? Existe, sim, violência contra a mulher. Ninguém está dizendo que não existe. Só que as pessoas têm que olhar a realidade. As mulheres usam, sim, a Lei Maria da Penha para agredir os homens, para poder prejudicar os homens, para Então, inventar elas história. aproveitam essa brecha Sim. de não ter uma lei, assim, digamos assim, mais completa e utilizam isso contra os seus cônjuges. A lei, ela é completa, a lei é ótima, a lei, ela tá aí para ser aplicada. Só que os profissionais do direito, e aí eu digo os advogados, os juízes, promotores, né? E advogados eu incluo os defensores públicos, os delegados, os policiais especializados, né? Que atuam na DEAN, que é a Delegacia de Proteção à Mulher. Precisa ter uma visão. E aí, coitados, a pessoa chega lá para falar, né? É óbvio que o policial vai fazer o trabalho dele, ele não tem como julgar. Mas eu acho que os profissionais que estão, né, diretamente relacionados, eles precisam ter mudar um pouco a perspectiva deles, sabe? Porque hoje em dia, você tem que considerar, sim, que a mulher se bateu, que a mulher se jogou e que a mulher... Tem que fazer uma investigação menos superficial, né? Sim, Entender. porque não é simplesmente você chegar lá e falar... Eu brinco, eu tenho cachorro e os meus cachorros mordem, eles gostam de morder meu braço, né? E se eu chegar na delegacia e falar que meu marido me bateu, ele tá ferrado. E outra coisa também, a Lei Maria da Penha, ela é só para agressão física ou por terror psicológico? Ela é agressão física, psicológica, Por exemplo, financeira. vê se eu tô enquadrado nisso. Eu chego em casa, minha mulher tá com a vassoura, eu falo assim, vai voar? Ela quer me matar. Pois é. Eu posso ser enquadrado nisso? Não, esses dias meu marido, eu falo pra ele, olha só, isso é violência psicológica, tá? Meu marido virou pra mim e falou assim, amor... Tem crime dos dois lados? Ela tentou me matar com a vassoura, né? Quando eu falei isso. Não, aí você não tá entendendo. Tem crime, só que não vai incidir Maria da Penha porque você é o homem. A Maria da Penha, ela só... Cris, A vítima tem que ser mulher. é importante até se ressaltar que isso não pode ser interpretado errado. Não é que seja regra, as mulheres sempre... Não é regra. É que basta que poucas usem de forma negativa a próprio instrumento, né, legal, que aí denigre todo o restante. Não, é isso que eu... Aí fica aqueles dois lados, né? Pô, 10 mulheres vão, né, talvez. Mas Aí, isso é crime, né? Uma... Também, você noticiar uma falsa... Uma falsa comunicação de crime. Mas Sim. às vezes, queima todo o restante, né? Uma falsa notícia faz com que fomente isso daí. Então, olha só, realmente, Leandro, não é regra. E como eu digo, as mulheres, sim, elas precisam ser protegidas, tá? Sem dúvida alguma. De alguma. toda essa questão, isso é histórico, né? É óbvio. Mas o que eu digo é o seguinte, precisa ter um olhar mais moderno, né? Sim, É isso.
Porque, assim, a vítima, ela não tem cara. Numa situação, é necessário que se olhe e veja se a vítima não tá sendo homem. Você entende? Ser tendencioso, né? O problema é essa tendência de um Porque, assim, sistema, não né? É o mesmo caso de isso. assédio, né? Ah, eu fui assediado. Se o homem fala que foi assediado, não tem nada, né, praticamente, né? Assim, no meio corporativo, assim. Se uma mulher fala que foi assediada, tem toda uma energia pra esse tipo Pois de é, coisa. e assim, por isso que algumas amigas dizem que eu tenho um olhar machista. Não é isso, não é um olhar machista, mas eu só acho que as coisas têm que ser olhadas como elas são. Você não pode fechar os olhos para uma realidade. Eu vejo isso sempre. Eu trabalho eu sou voluntária num projeto, posso falar o nome? Claro, Claro, à claro. vontade. Esqueci. Depois eu vou lembrar, eu sempre esqueço. Continua buscando. Esqueci. Já buscou, já buscou. Mapa do Acolhimento. Ah, O Mapa do Acolhimento é um projeto muito legal e elas direcionam, né, as mulheres para advogadas e psicólogas voluntárias, tá? Eu trabalho com isso. Eu tenho clientes que são vítimas de violência. E são mesmo. de fato, né? De fato. Isso é muito, Eu não trabalho só com homem. é muito delicado. Eu trabalho com mulheres que são vítimas de violência. Violência financeira, violência psicológica, que é a pior de todas. Eu dou palestra. Eu vou bater um papo com o pessoal do projeto social também, chamado Ação Social Recreio, né? Ali na comunidade do Terreirão. E eu vou conversar sobre a violência. Vou conversar sobre violência doméstica, essas coisas todas, e falo. A primeira vez que eu falei com elas, eu falei... Quer dizer, na verdade, foram só elas. Depois, na outra, já tinha homem também. Que é a violência psicológica, que ela é pior do que a violência física. A violência psicológica é pior do que a violência física. E a mulher fica desequilibrada, desestruturada. E é verdade. Eu não estou dizendo que isso não acontece. Acontece, sim. O que eu estou só dizendo é que... Às vezes, tá? E eu já vi algumas vezes, eu já peguei alguns casos assim, inclusive de mulher que me procurou e que era nítido que ela estava querendo usar a Maria da Penha para poder se vingar. Porque o cara traiu e etc. Olha só, o cara traiu, ok, ele tá certo? Não, ele não tá certo. Mas você faça de outra forma e Isso não... deve ser mais comum do que se pensa, né? Porque é muito grave. Para você ter ideia, hoje em dia... Às vezes, eu tenho cliente que... Foi o que eu falei no início para vocês. O crime, ele tá muito ali junto com o direito de família, tá? Eu tenho cliente de família, né? Do direito de família, que é a área civil. E questão de guarda, visitação, essas coisas. Cara, que o homem tem medo de ir até a casa da criança, porque a criança mora com a mãe. E aí envolve a questão da alienação parental, que também é uma coisa terrível. Uhum. Que também o judiciário me parece que não olha para a realidade, que hoje os pais, homens, os pais, eles querem ser pai. É diferente de não sei quantos anos atrás, que o cara botava o filho no mundo e não estava nem aí. Hoje você vê, eu tenho amigos que querem ser pais, eu tenho clientes que querem ser pais. E como fica a questão... Se ele tem a medida restritiva e tem que buscar o filho, não tem ninguém. Então, na verdade, ele sempre... Aí, quando tem essa questão, outra pessoa vai ter que intermediar isso, tá? A outra pessoa vai ter que entregar a criança e etc. Mas não é isso. Por exemplo, não tem medida restritiva nenhuma, tá? O cara tem o direito de visitar o filho, ele vai lá buscar o filho ou a filha tal hora. E aí cria-se porque aí vem a alienação parental. E aí a mulher diz que a criança não quer ir. Aí fica aquele jogo psicológico com a criança chora, aquilo mais. E aí, cara, eu já peguei. A mulher sai dali e diz que o cara inventa e vai pra delegacia registrar. Entendeu? É uma fé, né? A falsa comunicação de crime. É isso que eu tô falando. Entendeu? Então, é imprescindível que tenham olhos de ver. Que quando um cliente chegar no seu escritório, você simplesmente não pense no dinheiro que você vai ganhar, e sim você pense na vida, pense naquela família, pense naquela criança que está ali, sabe? Gente, a vida não é só dinheiro, óbvio, as pessoas trabalham para ter o seu retorno financeiro, mas você tem que ter uma responsabilidade com o mundo. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida.
Então, eu acho que é isso. Todos os Interessante esse trabalho que você profissionais, desenvolve. eles precisam, sim, de fato, ter olhos de ver. E os momentos marcantes da sua carreira, assim? Tem Ai, tem umas coisas muito case... legais, assim. Tem umas coisas muito legais. Por exemplo, eu fui para 3 audiências criminais, né? E eu, assim, tem gente que diz que você não pode se envolver e etc. Mas, gente, não tem como, sabe? Não tem como você olhar aquilo ali e você não se envolver. Não tem como você ver a família, você ver a mãe ali desesperada, né? Enfim, óbvio que tem casos e casos, mas especialmente nesse caso que eu vou narrar para vocês, eu fui para 3 audiências e o menino preso, foi uma confusão, foi uma briga, né? E a gente tem os vídeos e no vídeo tá claro, muito claro que e aí é uma lesão corporal seguida de morte, tá? A vítima acabou morrendo. Mas é claro no vídeo e assim, a gente tinha 10 testemunhas para dizer que a pessoa que estava presa, ela não estava ali. Ela estava sim no local, mas ela estava no entreveiro em outro lugar, né? Uma outra esquina, afastado. Então, em tese, né, ela não contribuiu para a morte. E aquela pessoa presa, e a gente falando, e a gente, né, pedindo para soltar, e tem residência fixa, e tem filho, e tem emprego, e E aí que etc. tem E que não ser solta, e não combativo, solta, né? e não Aí solta. que é o momento de ser combativo, né? O advogado, brigar, Exatamente, acreditar. exatamente. E você precisa acreditar naquilo que você está fazendo, porque senão você não... Eu, pelo menos, eu não sei os outros, tá? Mas eu não conseguiria dar o melhor de mim se eu não acredito naquilo, entendeu? E aí, enfim, na terceira audiência, e a testemunha que o Ministério Público queria ouvir, não achavam, e a gente sabia que a testemunha tinha dito que não ia, e já tinha conhecimento, mas estava fugindo para não ir, enfim. E naquele dia eu consegui a liberdade, para ele responder em liberdade. Cara, eu Palmas. falar com aquela Nossa. mãe, sabe? Sair da audiência e falar para aquela mãe, uma senhorinha, sabe, ali. Você se sentiu bem como pessoa, né? Como ser humano, Gente, como... como ser humano, sabe o que você sente? Você contribui para o mundo, sabe? Você está fazendo uma coisa boa para o mundo. Porque eu acho que você tem que trabalhar, você tem que viver e trabalhar fazendo coisas boas para o mundo, sabe? Eu acho que esse é o papel de todo mundo aqui. Você, sabe, trazer uma palavra de amor, levar um sorriso. Só Exatamente. ouvir o outro, às vezes só ouvir o outro. As pessoas às vezes estão muito tristes. E elas querem só ser ouvidas. Só você ouvir, a pessoa sai melhor. E o advogado, Enfim. às vezes, sai como um psicólogo, serve como psicólogo. Sempre. Meus atendimentos de crime e família não demoram menos de 2 horas. Porque tem a pegada jurídica, depois vai para uma pegada de psicólogo, aí depois vai para uma pegada espiritualizada, então, que eu também tenho um negócio, poxa, aí você... E às vezes, por exemplo, a mulher chega assim, deprimida. E homem, rapaz, você não tem noção de quanto homem chora na Homem chorando? chora na minha Homem não frente. chora, não, Que que não isso? chora? Transpira Homem pelos chora. olhos. Homem chorando na minha frente porque quer ver o filho, que tá tanto tempo sem ver o filho, que a mulher chegou e falou assim, olha só, eu tô grávida, o filho é teu, mas você não vai participar de nada. E o cara sempre quis ser pai, mostra e-mail, mostra mensagem de WhatsApp, o cara chora na mesa, porque ele quer vivenciar a paternidade e a mulher não deixa, tá aqui dentro da minha barriga, é meu e acabou, e é isso aí. Duro isso. E aí, Entendeu? como Então, age? Como é que resguarda o direito dele? cara, eu falei pra ele, esse cliente especificamente, eu falei pra ele, olha só, isso ninguém vai poder tirar de você. Você vai ser pai. Você pode agora não ter como estar ao lado dela, né? Porque ela não quer estar ao seu lado, a criança está dentro da barriga e, enfim, né? Você fica meio que engessado. Mas a criança vai nascer e você vai reivindicar sua paternidade, você vai ter os seus direitos,
direito de visitação. Então, calma o seu coração, porque o seu momento vai chegar. E aí é a pegada psicológica, não tem muito o que fazer. Você acaba se né? envolvendo com o caso. Não tem como, Teve não tem como. um amigo meu, amigo de um amigo, Amigo de um amigo. um amigo me contou a história que aconteceu com o amigo dele, que o semelhante, ficou grávida, aí ele traiu, tinha falhado com ela ficou chateada, se mudou, foi para outro estado, e ele ficou brigando muito tempo para conseguir ter acesso à criança, nunca mais teve um acesso adequado, porque tinha que viajar para ficar 3 dias, 4, os custos altíssimos, mas a pensão era pedida, pagava. Claro, mas assim... E aí o tempo foi passando, foi dando essa distância, se cria essa distância, né? Porque eu não sou pai, mas acredito que a convivência seja fundamental Gente, ali com os filhos, não né? tem como, não tem como. E a criança é o mais afetado disso tudo, né? Mas não é o mais. Só a criança é afetada, juro pra você. Porque você cria, né? A criança, ela vai crescer cheia de trauma, ela vai crescer com ausência de amor, com presença de conflito. Isso se resume muito à maturidade das pessoas, né? A maturidade talvez seja a chave a porta de uma série de conflitos do ser humano. Maturidade e respeito, Respeito, né, gente? caráter, porque você pode não querer mais olhar para a cara de uma pessoa, mas você ser maduro o suficiente que uma terceira vida está envolvida nisso, é indiscutível isso numa E situação aquilo, dessa. né? Todos os traumas, aí depois você vê um adulto problemático, você não entende tanto na área do crime, quanto na vida pessoal. Aí, como diz, né, a psicologia, né, Freud, tudo começou lá atrás. Mas é. A semente desse distúrbio vem De outras gerações. De quando eu tinha 3 anos, da briga do pai e da mãe. Isso, exatamente. Daquela chantagem emocional que traz todos esses danos psicológicos que acabam se somando na sociedade. Minha esposa né? fala uma situação que ela estuda muito, lê muito sobre isso, ela fala uma coisa. A infância é um chão que você pisa por toda a vida. Entendeu? E eu achei super interessante o que ela estudou. Você vai pisar por toda a vida. Você vai estar lá na idade adulta e você vai ter traços da sua infância presentes contigo pro resto da sua vida. Dizem, né? Quem tem mais conhecimento sobre isso, eu leio bastante, mas não posso afirmar, mas que até os seus 7 anos de idade, tudo aquilo que você vivencia efetivamente até os seus 7 anos de idade, cara, aquilo constrói. Exatamente. A personalidade. E um conflito desse faz tão mal para a criança que as pessoas soubessem, tivessem noção do que faz, não fariam essas coisas. Mas eu acho que as pessoas têm noção, mas as pessoas são meio egoístas. São egoístas também. Eu acho que é isso. Eu já fiz muita preposição de... Uma dúvida assim na área jurídica. Eu já fiz muita preposição de empresas e tal, mas nunca na área criminal, sempre na área trabalhista, essas coisas. E eu sempre escutei aquilo, né? Cada juiz tem uma cabeça. É verdade dizer isso? Que você não tem noção de como ele vai interpretar aquela situação e para onde vai caminhar a audiência. Não tem. É verdade? É verdade. Cada juiz tem uma cabeça. E você é uma advogada que protesta, atuante com o juiz, ou é uma pessoa que vai conforme... Ah, não. Não vou conforme, não. E você escuta mais deferido ou indeferido? É porque, na verdade, aquele protesto, isso, aquilo não acontece muito, assim, na audiência, não, sabe? Mas... Na verdade, o protesto é aquele protesto meritíssimo. Não é aquele de filme, né? Não é aquele de filme. É bem diferente dos filmes americanos. Bem né? diferente. Que tem aquele cenário lindo, bonito. Mas assim, não quero isso, não quero... Por exemplo, oitiva de uma testemunha, não quero. Pede para consignar. Porque se você consigna na ata, você consegue recorrer. Porque às vezes aquilo que você quer ouvir daquela pessoa e que o juiz não deixou pode prejudicar, você pode perder, entendeu? Então, assim, geralmente na área criminal não tem muito isso, não. Os juízes são bem... eles escutam, são bem tranquilos com a oitiva de testemunha. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Agora, uma coisa engraçada que eu vou te falar, e isso eu acho sensacional... eu fiz escola da magistratura, né? São 3 anos. E lá você tem contato com um promotor, né? Os professores são promotores, advogados, juízes e tal. E eu tive bons professores juízes. E aí, na aula, você consegue ver qual é a linha do cara, né? A vertente dele. E aí, eu tive um caso... que foi tráfico
Na verdade, não foi tráfico, mas eu não estava advogando, tá? Não fui eu. Não era tráfico, mas colocaram no tráfico, enfim. E um professor meu era o juiz. E ele realmente... E assim, a postura dele em audiência, exatamente a postura dele, o que ele dizia em sala de aula. E depois da audiência eu fui lá e falei, olha, talvez o senhor não lembre de mim, porque são muitos alunos, mas eu queria te dizer que você é um cara sensacional, porque você não tem um discurso e outra prática. O seu discurso é igual à sua prática. Que é o E difícil ali, hoje em Bacana. dia, né? Que é o difícil, né? ele é desembargador hoje. E assim, eu achei sensacional. E eu já admirava muito esse cara, né? Pelo jeito dele, a postura dele, um cara sério, Lembra o sabe? nome? E tal. É Alcindo. Ah, Eu só não lembro o nome todo. Eu sou péssima pra nomes, mas eu lembro dele, eu sei dele. Enfim. Leandrão, vamos botar ela no quadro novo que a gente tem aqui no programa? O que você acha? Tá na hora? Vamos botar? Acho que tá na hora, hein? Que Vamos isso, botar gente? o... É pra sair um Estamos pouco do profissional. inaugurando vai pro aqui- pessoal aí pra Inaugurando implicar essa não tá aí, não, entendeu? a cadeira elétrica. Tá preparada? Vai ser bate-pronto, entendeu? Não, Vai ser rápido. É verdadeiro ou falso? Posso começar? Ela tá Grilo, com cadê o piada. grilinho? Cadê o grilinho? Vou apelar pra quinta emenda. É porque todo advogado gosta de contra-argumentar, fundamentar. Quando joga uma coisa exata como a sua área, Flávio, aí Fica mais aí fácil. Fica mais fica fácil. reflexivo. O pessoal diz que vai- eu sou muito direta, né? Então vamos Vai lá. começar fácil. Time de futebol. Flamengo. Boa. Direita ou esquerda? Direita. Boa. Vinho ou cerveja? Nenhum dos dois. Eu sou altamente adicta. Não posso fazer nada que seja bom porque eu vou ficar viciada. Ah, é? É. Serra ou praia? Serra. Aquele clima mais ameno. Adoro mato. Carro elétrico ou a combustão? Pergunta moderna. Pergunta moderna. Bom, a combustão, né? Porque não tem elétrico. Ah, é? Mais barata. Quente ou frio? Moderado. Moderado. Dia ou noite? Noite. Paris ou Disney? Nenhum dos dois. Nova York. Churrasco ou japonês? Churrasco. Odeio japonês. Também não gosto, não. Tem um cheiro ruim. E pra fechar, meninos ou meninas? Meninos ou meninas? Eu acho... Bom, eu acho os meninos mais legais porque nós mulheres somos muito complicadas. Agora, mulheres menos complicadas eu gosto. Minhas amigas são, assim, menos encanadas. Então, Porra. é isso. Passou na cadeira elétrica aí, ó. Não se furtou nenhuma resposta de forma objetiva. como Muito falou. bom, muito bom. E o que você gostaria de... Estamos chegando já ao final de mais um podcast. Passou rápido, viu? Passou rápido. Falei que é um bate-papo que vai. Vamos nos caminhando para quase 1 hora de programa já. Gente, chocada. E nem percebeu. Tava nervosa no início? Tava muito nervosa, nem dormia direito. E quais são os altos e baixos da sua profissão? O que você... Assim, nessa hora você já deu vários exemplos aqui que você se sentiu bem como ser humano, né? E já pensou em desistir? Então, vamos lá. Eu vou contar uma coisa muito rapidinho, Não, que eu claro. deveria Então, já ter pode falar, contado, mas, né? Quando eu resolvi estudar para concurso, falei que eu me desiludi um pouco com a advocacia e tal, trabalhava para os outros. E estudando para concurso e só tomando pau, né, que a gente fala, né? Me ferrando, não passava. E eu falava assim, ó, né? Cara, não é possível, cara. Deus não tá... Senhor, perdão, hein? Deus não tá fazendo essa sacanagem comigo. Eu estudo pra caramba, não é possível. Eu prefiro vender coco na praia do que voltar a advogar. Nossa. Eu falava isso. Mas Forte, Deus, forte. Juro pra você. Deus... cara, era um sofrimento. Mas Deus é tão maravilhoso, né? Eu falo... Deus sempre age para o bem.
Sempre, né? Sempre mais um dia Mais um dia feliz, feliz, e Deus sempre age para o bem. Por isso que eu falo, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. Se as pessoas aprenderem a entregar, né? Confiar, aceitar o que recebe e agradecer, as coisas ficam mais fáceis. Depois que eu introduzi isso na minha vida, as coisas ficaram mais fáceis, né? E então eu falava isso, que eu preferia vender coco a voltar a advogar. E aí, um belo dia, o meu marido bancando a casa sozinho, né? E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, para ajudar meu marido e tal, nanã. E só estudar, e aí só sai dinheiro, porque para você estudar, você gasta dinheiro pra caramba, né? E aí a minha vozinha, porque tem uma vozinha que fala comigo, fala assim, minha filha, Tem uma vozinha aí? tem uma vozinha. Minha filha, você é advogada, esqueceu? Como é que pode? Enfim. E aí eu falei, é mesmo? Vou voltar a advogar. E aí fui conversar com um grande amigo meu, que é meu sócio hoje, porque ele já tinha 1 ano atrás, ele já tinha decidido parar de estudar, não, ele tinha decidido abrir o escritório, falou que ia continuar estudando. E aí eu liguei para ele para saber como tava, né? Ele falou, olha, Cris, não tô rico, não, mas eu tenho cliente, etc e tal. Ele falou, olha, eu não posso, ainda brinco com ele, eu não posso contratar uma advogada tão gabaritada quanto você, olha isso. Mas eu tô precisando de ajuda. Enfim, eu falo, olha, ele segurou na minha mão e falou, vem que você pode... Porque a gente sai, você fica afastado, né? E para você voltar, né? Você não sabe muito bem como tá, porque quando você tá no mundo do concurso, você tá muito fechado, você não vê mais nada, você só fica naquilo, né? E a teoria é completamente diferente da prática, tá? Completamente diferente. Enfim, ele pegou na minha mão e falou, vem. E aí eu comecei, enfim. E eu tô falando tudo isso para dizer que eu falava que eu preferia vender coco na praia e voltar a advogar. E hoje eu posso dizer para você que eu tenho certeza, eu não sei se é a minha única missão, tá? Mas eu tenho certeza que hoje eu tô cumprindo uma missão aqui. Porque todos os dias eu tenho retornos emocionantes de pessoas, sabe? Agradecendo, tenho resultados positivos, resultados humanos, não é resultado financeiro que eu tô falando. Eu sinto que o meu escritório hoje está num lugar que muitas pessoas até nem dariam nada quer dizer, não dão nada por aquele local. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida ter aberto meu escritório ali, porque eu sinto que a gente faz diferença naquela comunidade, sabe? Que a gente contribui para a melhoria da vida das pessoas. Fique à Então, vontade para divulgar o seu escritório. sim, o Soares e Caetano, onde fica na Pedra de Guaratiba. Mas, enfim, Faz a diferença na vida das pessoas? a gente faz a diferença na vida das pessoas e não sou eu que estou dizendo, a gente recebe isso. E eu sinto isso no coração, sabe? E você acha que existe um marketing muito mais forte hoje para um concurso? Até para as pessoas que estiverem assistindo. Às vezes na faculdade se pergunta, né? Quantos aqui numa faculdade de Direito querem advogar ou fazer concurso? Hoje em dia está cada vez mais desanimado. Você acha que é por causa de um marketing muito forte para o concurso e um lado negativo que se puxa, né? Como a gente falou antes, com uma visão estereotipada do advogado? Tu acha que ocorre isso? Não, eu Qual a sua acho visão? que o concurso, assim, a advocacia, como eu falei, né, ela não é, ela é para os fortes, ela não é para os fracos, né? E não tô aqui falando isso, porque eu sou forte, não é isso. É porque você tem que, né, tá ali, você tem que buscar cliente, você tem que fazer um bom trabalho, porque senão você não tem cliente, você não vai ganhar dinheiro, você não vive. O concurso não. Você passou, você tá bem, né? Encostou. Você tá bem. Então é mais fácil, assim, né? A estabilidade do concurso, ela é muito mais atrativa. Eu acho que é isso, né? E tem muitos advogados aqui, né? No Rio de Janeiro, no Brasil tem muitos advogados. Só que eu posso dizer o seguinte, e aí não é só para advogado, tá? É para tudo nessa vida. Faz com coração. Se você fizer com coração, se você olhar para o outro de verdade,
olhar para a essência do outro, sabe? Você vai colher muitas coisas boas, é isso que eu falo, sabe? Então, assim, eu decidi abrir meu escritório, eu tô com o meu sócio agora, né? O Dr. Cláudio, muito querido, um grande amigo. E a gente tá fazendo várias coisas legais juntos. A gente já tá pensando, já vendo a possibilidade de abrir outro escritório. Agora eu vou começar a dar aula agora num curso comunitário para a OAB, né? Que ele iniciou na comunidade, ali na região do Magarça, sabe? E é gratuito, só pra gente poder ajudar as pessoas, sabe? E as pessoas ficaram super felizes, porque, meu Deus, aqui no Magarça, um curso pra OAB, e tava todo mundo super desanimado com a prova da OAB, e você olhar a felicidade daquelas pessoas, não é um curso, mudança de vida, grupo, a possibilidade de ajudar na mudança. É um grupo de estudo. E você vê que você tá... É isso que eu falo, você contribuir o mínimo que seja para o crescimento, para a felicidade, para a vida do outro, e você contribui para o mundo, e as coisas elas vão fluir naturalmente. É muito só bacana. Isso que eu acho. Muito bacana. Palmas. E é uma profissão, palmas para... Palmas. E é uma profissão que ela exige muita energia, né? Se você quiser ser um bom advogado, você tem que aplicar energia nisso. Você tem que focar, você tem que jogar a sua energia. Eu acredito nessa vida, que tudo é energia, né? Tudo é energia. E você tem, sim, que jogar uma energia. O que você diria? Boa. Você fez a faculdade no início dos anos 2000, né? Como você tinha falado. E você amadureceu, teve várias experiências de vida profissional. O que você diria para quem quer ser um advogado e que para quem não é? O que você diria para essa pessoa que está te assistindo agora? Para quem não é advogado, né, não faz faculdade de direito, não tem vontade de ser, respeite o advogado, respeite o serviço, não só o produto, para a pessoa poder te entregar um serviço de qualidade. Ela fez muito para aquilo, sabe? Não é só uma olhadinha, né? Tem muitos memes assim. E quem é advogado ou está estudando para ser advogado, sinta no seu coração se é isso. O seu coração bate quando você pensa nas coisas boas que você pode fazer? Seu coração palpita? Observa isso. Eu digo que quando o coração bate, essa é a resposta. Entrega. E confia naquilo que você quer fazer. Faz com amor. Faz com amor. Tudo que você for fazer nessa vida, faça com amor. Que as coisas vão acontecer pra você. Tá aí. E se não tiver o dinheiro, ainda tem um cursinho lá que vai abrir agora, não é isso? Cursinho. Soares, curso preparatório, lá no Magarça. Curso... Vai estar lá no teu Instagram, Cris? Vou colocar lá. Coloca lá no Instagram que eu tenho certeza que vai ajudar aí na transformação de muitas pessoas. Não, é um grupo de estudo, e a gente vai trabalhar ali, vai entregar, né? Muita coisa que a gente recebeu é só para colocar de volta no bate-papo maravilhoso, de altíssimo nível. E estou muito satisfeito de tê-la conosco aqui. Obrigada. Todo o grupo aqui muito satisfeito. Foi um bate-papo assim esclarecedor, tenho a certeza disso. E queria falar com o pessoal que está assistindo a gente que eu escutei aqui que se você curtir e se inscrever no canal, você ganha 7 anos de sorte na sua vida. Então fique tranquilo, vá fundo, porque se você curtir várias vezes, você vai ter 14, 21 e assim por diante. Então invista nisso que isso vai fazer bem na sua vida. Leandrão, podemos fechar? Vamos fechar. A Cris quer falar mais alguma coisa pra gente encerrar? Gente, só quero agradecer. Realmente foi uma oportunidade muito interessante, uma novidade para mim, e eu tô realmente muito feliz de ter participado. Tem tudo a ver com mais um dia feliz, essa energia maravilhosa. Então, como sempre, né? Mais um dia feliz. Mais um dia feliz. Gente, obrigado, viu? Um abraço. So anytime you saw me,